Tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é professor Flávio dos Santos. Eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, com pós-graduação em Literatura Brasileira. Hoje abordaremos o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, Mário de Andrade era um grande erudito, né? Talvez o intelectual mais importante da Semana de Arte Moderna, da primeira fase do modernismo. Mário de Andrade tinha vários talentos desenvolvidos também, né? Ele desde criança ele era um prodígio. Ele começou a tocar piano quando criança, né? Falava francês fluentemente e escrevia francês desde criança. Então, além disso, ele era aluno do Conservatório de Música de São Paulo e folclorista também, né? Através desse interesse todo acerca do folclore, surgiu em grande parte da leitura de uma obra de um etnólogo alemão, o Theodor Koch-Grimberg. Esse alemão ele veio ao Brasil, né? Veio a Roraima, percorreu aquela região amazônica de Roraima, das Guianas e da Venezuela. O livro dele, né, traduzido para o português, se chama De Roraima o Orinoco. O Orinoco é o rio venezuelano, né, da Venezuela. Então ele fez um apanhado, o alemão fez o apanhado, né, de costumes, da cultura indígena, dos mitos também indígenas, e colocou nesse livro, escreveu nesse livro. Caiu às mãos de Mário de Andrade. Mário de Andrade se interessou também pelo assunto, já que ele era também folclorista. Também grande parte do folclorista, o grande Capistrano de Abreu, né? Influenciou também e contribuiu com Mário de Andrade para que ele escrevesse Macunaíma, através de informações sobre o folclore. Mas não foi somente isso. Mário de Andrade foi ao Nordeste, né? Viajando pelos estados, chegou até a região amazônica. E Macunaíma já é uma lenda amazônica, uma lenda antiga, amazônica, né, de vários séculos atrás. Mário de Andrade fez uma adaptação para o modernismo. Colocou a forma, né, o modo de ser do brasileiro que Mário de Andrade entendia ser daquela forma. Daí, a história de Macunaíma, né, a Rapsódia, se passa no ano de 1926. A gente vê essa data pela Carta das Icamiabas, né? Macunaíma escreve para as Índias Icamiabas e numa linguagem rebuscada, que os modernistas condenavam. Macunaíma escreve a carta para as Icamiabas. Agora tem uma coisa, né? Macunaíma, Mário de Andrade nunca falou que o livro Macunaíma fosse o herói sem nenhum caráter, de forma alguma. O título era somente Macunaíma, né? Esse termo, herói sem nenhum caráter, foi cunhado, né? Foi um epíteto do grande crítico literário Alfredo Bose. Foi uma afirmação que o Bose fez acerca de Macunaíma, classificou dessa forma. Também não está errado, né? Agora sim, herói sem nenhum caráter não quer dizer que ele seja mau, pelo contrário, né? Não há uma definição, não há um qualificativo, né? Um adjetivo para Macunaíma. Alfredo Bose quis dizer isso, não que ele seja mau, tá certo? Então temos que nos ater a isso. Outra coisa, antes de nós prosseguirmos, nós precisamos ver que a literatura brasileira, a literatura qualquer que seja, é uma arte, assim como a música, a dança, o teatro. Então não é uma ciência, né?
Aqui a literatura você não pode, não é igual a matemática, uma ciência exata. Você dizer que 3 elevado ao cubo vai dar sempre 27. Não é assim, né? A literatura, ela é uma arte e aí tem pode ter vários significados de interpretação, né? Plurissignificativa, né? E Macunaíma também sendo uma obra complexa, difícil, né? Cheia de mitos, cheia de... Aí torna-se mais plural ainda, tá? Então eu posso aqui dar a minha interpretação, professor X pode falar outra coisa, professora Y pode falar mais, dependendo também da abordagem adotada, tá certo? Então, mas vamos lá. Feita essa advertência, vamos lá ao livro Macunaíma, né? Macunaíma é escrita, ela tem um estilo de lenda, né? De mito, como eu falei. Os mitos amazônicos compilados por Mário de Andrade. Uma narrativa também épica, porque a partir da perda, né, do furto da Muiractã pelo gigante Piaimã, ocorre toda essas peripécias de Macunaíma. Ele sai lá da região amazônica e vai em busca do gigante Piaimã, o comedor de gente. Aí vamos abrir um parêntese. Comedor de gente nos remete exatamente para a figura do antropófago, né? O índio, o Caeté, o Tupinambá, eles comiam o inimigo, né? Para que as qualidades do inimigo passassem para o Tupinambá, para o Caeté. Então tinha toda uma preparação do prisioneiro e tal. E no final de alguns dias, o prisioneiro era morto e os índios, né, a tribo toda, se alimentava daquele guerreiro prisioneiro. Falando de guerreiro, Macunaíma é um índio, né? O romance, a rapsódia, começa já com um estranhamento. Macunaíma é um índio negro. Aí você diz, quem já viu um índio negro, né? Realmente não existe. Agora, assim, pessoal, a mãe de Macunaíma pode ter conhecido, né, um negro e ter tido um relacionamento, daí nasceu Macunaíma. A partir daí, Macunaíma vai, né, atrás do gigante Piaimã, que é um peruano, um aventureiro, né, peruano, passa lá pela aldeia de Macunaíma e furta a Muiractã. Muiractã é uma pedra mágica, né? Geralmente ela é feita de material verde, uma pedra verde, turmalina ou até mesmo esmeralda verde, né? Que a Índia era uma mulher que fazia, geralmente a esposa do guerreiro, fazia essa Muiractã na forma de animais. Então poderia ser um sapo, poderia ser um lagarto, né? Ou enfim, uma onça, algum animal lá da floresta amazônica. Esse amuleto ele tem o poder de proteger o guerreiro, né, nos combates, dos perigos. Então, esse amuleto Muiractã foi cedido a Macunaíma pela sua esposa, a Índia Si, né? A Si era a imperatriz das Icamiabas. Então, ela era quem governava as Índias Icamiabas. Então, veja só, né, a sagacidade do Macunaíma. Ele tem um problema sério de a libido, né, a libido exacerbada. Então, isso faz com que Macunaíma tenha várias mulheres, várias relações com várias mulheres, né, durante a narrativa. É muito usada a palavra brincar, nesse sentido aí, né, de manter relações e tal, com as mulheres. Macunaíma não deixa, digamos assim, passar nem a cunhada dele, né? Então, o que causa uma reação do irmão dele. Agora, também o machismo, né? O machismo do irmão dele, que ao invés de reclamar com Macunaíma, vai castigar a esposa, né? Então, o errado aí era Macunaíma. Depois, várias outras mulheres, né? Macunaíma vai colecionando, digamos assim, vai encontrando no caminho, no decorrer da narrativa, e vai brincando com elas.
Depois, daí ele conhece essa Si. A Si é, como eu falei, a imperatriz das Camiabas. E essa Muiraquitã é dada a Macunaíma pela imperatriz Si, né? Dá para ele. E daí, só que o Piaimã, o gigante comedor de gente, vai e furta essa Muiraquitã. A partir daí começa toda a aventura de Macunaíma e os irmãos, né? O Jiguê e o Manap. Manap era feiticeiro, né? Bruxo. O Jiguê era um abobalhado, né? Meio tonto, meio nécio. Então, eles partem atrás, né? À procura da Muiractã, que está com o gigante Piaimã. Nisso, antes de partirem, Macunaíma encontra a pegada do Sumé, né? Sumé é um mito indígena também, que era os índios, muito antigo também, antes do descobrimento do Brasil, que havia o mito de que o Sumé era um homem branco, barbudo, que fazia milagres, né? Andava sobre as águas e tal. Parecido em certo sentido com a figura de Jesus, né? Jesus andava sobre as águas. Então, tem esse mito aí, que ele fazia milagres, curava os índios. Aí Manap, Jigué e Macunaíma vão andando e encontram a pegada de Sumé. Nessa pegada de Sumé, a água da chuva, né, juntou lá na pegada e ficou aquela poça. Aí Macunaíma vai e se banha nessa poça de água. Estamos falando de um mito, né? Na realidade, ninguém consegue se banhar numa poça formada pelo pé de alguém, né? É muito pouca água. Mas aí, como é um mito, Macunaíma se banha nessa poça e torna-se branco. De negro que ele era, tornou-se branco. A partir daí, eles saem da floresta amazônica e vão para São Paulo, onde está o gigante Piaimã, que agora está mudado também, sofreu uma mudança, né? Agora é o Venceslau Pietro Pietra, um burguês, né? Um comerciante. E aí, Macunaíma consegue enganar o gigante Piaimã, comedor de gente, através de uma trapaça, né? Faz uma trapaça lá e consegue matar o gigante. O gigante ia devorar Macunaíma e quem termina morrendo é o gigante. Se falece, antes disso tudo se faleceu, né? Tornou-se uma estrela do céu. E Macunaíma sente muito, porque Si era a única mulher que realmente ele gostou, a esposa dele. E depois dela não há relato de que Macunaíma tenha conseguido outra mulher, né? Tenha trocado ela por outra. Fica sempre ali na mente de Macunaíma a figura da Si. Depois, Macunaíma, por ter se casado com a Si, tornou-se o imperador das Icamiabas, também, né? Das Amazonas. Só que essa ausência de Macunaíma em São Paulo, ele já branco, né? Já um homem branco, as índias a tribo das Icamiabas é morta, é dizimada, não existe mais, né? Todas faleceram. Macunaíma fica lá em São Paulo, vence o gigante, como eu falei. E assim, tem algumas características de Macunaíma. Ele, ele é preguiçoso, né? A expressão favorita dele é ai que preguiça. Ele é sagaz, ele é malandro, astucioso, ele consegue enganar as pessoas. Então, essas características todas de Macunaíma é que levaram as pessoas a pensar que ele era um mau caráter, né? Sem nenhum caráter, mas não é bem assim. Veja, tem o capítulo 7º de Macunaíma que diz que é intitulado a Macumba, né? Então, Macunaíma vai para um terreiro de religião afro-brasileira e lá pede para que o mensageiro dos orixás, né, dê uma surra no gigante Piaimã. Piaimã ainda estava vivo, né? Então, consegue lá, faz um feitiço e
o mensageiro lá dos orixás dá uma surra no gigante. A certa altura, nessa parte aí, nesse trecho de Macunaíma, diz que Macunaíma é filho do mensageiro, né, dos orixás. Dá todas as características e também as características do, segundo dizem, né, os filhos desse orixá, eles são trapaceiros, são briguentos, né, tal como Macunaíma. Então, esse é mais um reforço. Daí nós temos também uma leitura de Macunaíma pode ser feita, a busca de uma identidade brasileira, né? Temos aí a figura de as três etnias que formaram a população brasileira, que é o branco, Macunaíma torna-se branco, né? O negro, Macunaíma no seu estado original, e o índio, Manape, Jigué, e o próprio Macunaíma também era índio. Então nós temos aí as três etnias, na busca de uma identidade, né? Identidade brasileira, que era o que buscavam e buscam os modernistas, né? Eles, como eu falei em outro vídeo, os modernistas eles rechaçavam qualquer tentativa de estrangeirismo, né? de influência estrangeira. Queriam a valorização dos mitos, da cultura, da música, de tudo que fosse brasileiro. Então nós buscarmos as nossas origens, né? Uma identidade, a nossa de nação, né? Então Macunaíma é isso, é uma busca de identidade. São Paulo, essa altura do campeonato, né, em 1926, já vinha despontando como um centro industrial, já deixava a agricultura um pouco de lado para se tornar, décadas depois, consequentemente, né, tornar-se a locomotiva do Brasil, né, podemos dizer assim. Nós sabemos que a maior parte das indústrias estão em São Paulo. Então nós temos um estilo de lenda, né, épico. No primeiro parágrafo da página 17 do Macunaíma, nós vemos isso aí, essa busca da Muiractã, né, uma épica. Mostra também, tem vários mitos, a criação do mundo, né, tem um estilo de paródia, e tem da sátira, né, que o próprio Mário de Andrade falou depois. Tem um estilo de crônica e cômico também, da sátira é cômico, né? O leitor lendo Macunaíma vai se divertir muito. É um livro pequeno, 160 páginas, 165 por aí. É divertido, muito bom de se ler. Um pouco complicado, né? Mas devido a esses mitos, Macunaíma está na região amazônica, daqui a pouco Macunaíma está em São Paulo. Então, as características do mito também, né, dos mitos, tem essa característica mágica. Então é isso, Macunaíma consegue vencer, né, mas no final ele falece e se transforma numa constelação, né, também. Assim como se a esposa dele transformou-se numa estrela, Macunaíma transforma-se também em outra estrela. É interessante, é um dos maiores e mais importantes livros do modernismo brasileiro, talvez o maior, né? Seja Macunaíma. Ele, inicialmente, ele não tem pontuação, vírgula, ponto, nada disso. Que era também uma proposta dos modernistas, acabar com a pontuação. As primeiras edições do Macunaíma eram assim, né? Não havia pontuação. A busca do folclore brasileiro, né, dos mitos, da cultura. Lendo Macunaíma vocês vão ver muita coisa da nossa cultura. Então agradeço a vocês por terem assistido o nosso vídeo. O próximo vídeo nós falaremos sobre a bagaceira de Zé Américo de Almeida. Tá? Um livro muito importante também que foi publicado em 1928 também, o mesmo ano de Macunaíma. Tá bem? Então agradeço, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Se gostarem do vídeo, curtam também. Muito obrigado. Até mais.